Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez e hoje nós vamos verificar que a teoria da Terra plana não tem base bíblica nenhuma. Primeiramente, vamos introduzir aqui o que é a teoria da Terra plana, tá? Assim a gente pode fazer uma analogia, uma trindade das faculdades do conhecimento humano. A primeira é a teologia, a ciência de Deus, a filosofia, né, a ciência que estuda a ética e a moral, e a ciência, que é aquilo que estuda de forma empírica, né, experimentos, sejam eles sociais, biológicos, né, e etc. Bom, a teoria da Terra plana, ela nasceu na ciência, ali em meados de 2010, 2011 e 2012. Então, ela é uma teoria, se a gente for analisar, nova. Ela, né, mal tem 10 anos de existência e sustentação, tá? E essa teoria, basicamente o que ela diz é que a Terra, né, o planeta Terra, né, o astro Terra, se assim a gente pode falar, ele não tem uma forma esférica como nós estamos acostumados a estudar e a conhecer. Essa teoria diz que a Terra ela seria como um portal, né? Um portal, algo plano, né? Como se fosse uma pizza redondo, né? E com uma cúpula em volta. E aí existem variações dessa teoria, né? Se alguns dizem que tem cúpula, outros não, enfim. Se essa teoria ela permanecesse somente na ciência, seria muito fácil refutar. Por quê? Porque nós, através da ciência, temos comprovações óbvias, claras e objetivas de que a Terra é uma esfera. A Terra possui partes, né, achatadas. A Terra realmente tem a forma de uma bola, de um globo. Entretanto, mais recentemente ocorreu um pequeno problema. Algumas pessoas e algumas seitas, e essas pessoas, na sua grande maioria, são participantes de seitas, andam dizendo por aí que a teoria da Terra plana, ela não é uma teoria e que ela existe na Bíblia. Estão dizendo por aí que a Bíblia comprova que a Terra é plana e que você acreditar que a Terra é plana faria parte do processo para você ser salvo. A grande maioria dessas pessoas dizem que se você se diz cristão, mas não acredita na teoria da Terra plana, então você não é um verdadeiro convertido, você é uma pessoa convertida ao materialismo, ao sistema, você acredita no que a Matrix quer que você acredite. Inclusive, eu acho que esse povo precisa parar de assistir ficção científica um pouquinho. Eles dizem que aquele que acredita que a Terra é uma esfera é um falso cristão, é um falso profeta, está negando a Bíblia, está negando a salvação e está negando a criação de Deus, tá? Como o nosso compromisso aqui no canal, claro, tem alguns embasamentos científicos, tem alguns embasamentos filosóficos, sim, mas como o nosso compromisso é a teologia, é o estudo da palavra de Deus, é o estudo do sobrenatural de Deus e da pessoa de Deus, então, mediante a essa situação alarmante que nós estamos enfrentando na igreja, eu venho aqui comprovar para vocês que a teoria da Terra plana é uma teoria hilária, né, risível, ela é uma teoria completamente errada e que ela não existe na Bíblia. A Bíblia em nenhum momento diz sobre a forma que a Terra é, em nenhum momento, tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês, antes de nós nos aprofundarmos no estudo desse vídeo, a primeira característica de alguém que fala heresia ou de algum movimento que é uma seita, seita no sentido ruim da palavra,
no sentido de herético, de um grupo de hereges, de mentirosos e falsos profetas, é uma principal, e eu sempre falo isso para os irmãos que congregam comigo aqui na minha igreja, e talvez hoje seja a primeira vez que eu esteja abordando isso no canal, tá? A primeira característica, um primeiro fator que é crucial para você ver se aquilo é uma seita ou não, tá? Seitas e falsos profetas criam doutrinas em cima de versículos isolados. O que é isso? É simplesmente eu pegar um versículo da Bíblia, fora de contexto, e dar para ele o significado que eu quero e não o significado real que ele tem. Aqui no canal eu já abordei sobre a homilética, a exegese e a hermenêutica, certo? Inclusive você pode aqui no card verificar se você tiver interesse, mas basicamente é o seguinte, a homilética ela é a ciência da teologia, né? O gênero da teologia que estuda como aplicar a Bíblia, como aplicar aquilo que a gente aprende na Bíblia. E realmente a Bíblia é tão sagrada, ela é tão de Deus, ela é tão divina, que veja só, a Bíblia, quando você vai aplicar ela na sua vida cotidiana, ela tem vários contextos e ela se aplica a inúmeras, infinitas situações. Porém, a hermenêutica, que é o gênero da teologia que estuda contexto geográfico, contexto social, né, e outras características contextualizadas do texto bíblico, ela não tem mais do que, assim, no máximo 3 aplicações. Então, o que esse pessoal faz? Eles tornam a hermenêutica da Bíblia como uma homilética. Eles querem aplicar o versículo, né, para uma coisa descontextualizada, para uma coisa que não faz sentido. Então é isso, a primeira coisa, o primeiro detalhe que você pode perceber de um falso profeta, de um herege é uso de versículos isolados. E como não seria diferente nesse caso da teoria da Terra plana, eles se utilizam somente de versículos isolados, porque a Bíblia não mostra em nenhum momento que a Terra é plana. Aliás, a Bíblia não mostra em nenhum momento a forma da Terra, porque a teologia, né, a ciência, o estudo sobre o Senhor, sobre Deus, ela se preocupa com a salvação e a redenção do homem. Ela não se preocupa com assuntos secundários que não vão fazer diferença na sua vida, tá? Bom, mediante isso que eu expliquei como introdução, eu queria apresentar para vocês uma teoria que eu mesmo inventei, que me ajuda muito, ela é uma ferramenta para estudo da teologia e para apologética, né? Para rebater heresias e movimentos sectários e etc. Essa teoria foi criada por mim mesmo, Khalil, e eu a batizei como a teoria do bolo de aniversário. É muito famoso esse tipo de ferramenta na ciência e na filosofia, né? Na teologia a gente não vê tanto, mas também é possível fazer, né? Como, por exemplo, a teoria do gato de Schrödinger e etc., que existe na ciência, né? Basicamente, a teoria do bolo de aniversário, né, é o seguinte: como que uma pessoa ela convence a outra de uma heresia ou de uma seita, né? Como que ela faz a pessoa aceitar a mentira, né? Imagine uma pessoa fazendo aniversário e na hora do parabéns, alguém vem, né, com aquela base, com o bolo de aniversário, a cerejinha e a vela em cima, assoprada e todo mundo cantando parabéns. É um momento muito legal, mas imagine o seguinte, para aquela pessoa que está levando o bolo, conseguir chegar com o bolo até o aniversariante, ela precisa de 3 coisas básicas. Primeiro é a base do bolo, porque não tem como você segurar o bolo sem a base. Então a base é o mais importante. Depois tem a massa, que é o bolo em si, né?
E por cima do bolo tem a cereja, que é o grande finale aí do bolo, né? Como funciona a teoria do bolo de aniversário que eu desenvolvi? Uma heresia, né, ou a aceitação de uma seita, ela funciona em três partes. Primeiro é o uso de versículos isolados como base. Então a base dessas pessoas, dessa heresia da Terra plana, é se utilizar do profeta Isaías e do livro de Provérbios. São só essas duas bases onde eles se seguram. Depois, na massa ali, eles incrementam um monte de versículo isolado, assim como os dois que são base, né? Eles implementam um monte de versículo isolado que na realidade se utiliza da mesma palavra em hebraico ou em grego, né? E para finalizar, que é a cereja do bolo, né? Manda ali um artigo do Wikipédia, do UOL, né? Ou da Folha de São Paulo, né? Com aquele artigo que comprova o que ele está falando, né? E aí, se a pessoa ela foi seduzida nos dois primeiros processos, no terceiro processo ela é ainda mais facilmente seduzida e aí ela passa a acreditar numa mentira, numa heresia, né? Então, assim, eu não vou vir aqui, até para não ficar muito extenso e cansativo o vídeo, ficar rebatendo todos os versículos que eles usam. Eu quero rebater aqui os dois versículos isolados que eles se utilizam para ser a base dessa heresia da teoria da Terra plana, tá? O primeiro versículo, então, é Isaías 40, 22, que diz o seguinte, tá? Eu estou utilizando a tradução King James Fiel. Ele é o que se assenta sobre o círculo da terra, e os habitantes desta são como locustas, que distende os céus como uma cortina e os estende como uma tenda para habitar nela, tá? Bom, então eles dizem que isso comprova que a Terra é plana, porque se a Terra fosse uma esfera, então Isaías falaria aqui, né? Ele é o que se assenta sobre a esfera da Terra e não sobre o círculo da Terra, né? E depois eles se utilizam também de outro versículo isolado, que é Provérbios 8, 26 ao 28, tá? Que diz assim: enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, eu estava lá, quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo. Bom, então vamos lá. A palavra círculo, empregada tanto em Isaías 40, 22, quanto aqui em Provérbios 8, 26 ao 28, é a palavra hebraica kulgi. Essa palavra hebraica, ela tem vários significados, né? Mas são significados bem, assim, se a gente pode dizer, sinônimos, né? O primeiro significado é a palavra depósito. Faria sentido ser um depósito, né? Porque, como diz em Isaías 40, 22, né? Seria então a terra o depósito das locustas que seríamos nós, né? Perante a grandeza de Deus, certo? Porém, os termos mais utilizados na Bíblia com essa palavra, né, que é o outro significado da palavra kulgi, é delimitação, porção de terra, ok? Demarcação de terra e etc. Então, o significado principal dessa palavra é demarcação, né? Delimitação, limite de terra, ok? Perfeito. Então, basicamente, o que está sendo dito aqui por Isaías? Que o Senhor, ele se assenta sobre a delimitação da terra, certo? Ou seja, o Senhor, ele realmente, quando ele
vem a nós, né, quando nós, mesmo não merecendo, ele se apresenta a nós, ele se faz presente na delimitação da terra, né, na nossa terra aqui, no nosso canto da terra, né, e se mostra a nós. Se você pegar o capítulo 40 de Isaías, né, Isaías está louvando a Deus pelo livramento que ele deu a Israel mediante o arrependimento de Israel. Então, Isaías está aqui louvando a Deus. Isaías não está aqui escrevendo um tratado científico como é aí da imaginação dos terraplanistas. Ele está aqui louvando a Deus. Então, é óbvio que o que a gente está vendo aqui, na fala de Isaías, é um louvor a ele. E não um tratado científico. Olha, a Terra é um círculo, né? E em Provérbios, nós vemos ali a figura assim, alegórica da sabedoria, né? No capítulo 8 de Provérbios. E Provérbios 8, então, nessa alegoria do que é a sabedoria, Salomão ele relatou aquilo que está escrito em Gênesis, que fala sobre a criação da terra, né? O Senhor, ele estava ali, o seu espírito, sobre a face do abismo, né? Então foi criada as águas que subiram do grande abismo. Depois, o Senhor, ele fez com que aparecesse a porção seca, dividiu os mares, né? Aí a porção seca foi chamada de terra e as águas foram chamadas de mares ou oceanos. E o Senhor deu a ordem para que a porção de terra seca desse a vida. Então, o que está escrito em Provérbios 8 é uma alegoria sobre, uma poesia sobre a criação do universo, ok? Então, a palavra delimitação de terra, porção seca de terra, que a gente estudou lá e viu que é o que está escrito em Isaías, é a mesma coisa aqui em Provérbios. O que está dizendo é porção de terra, porção seca, horizonte, limite de terra. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer e é esse o significado da palavra kulg, ok? Bom, então quando a gente assim mata a teoria em cima e a mistificação em cima desses dois versículos, que é a base para a heresia da Terra plana, né? Nós então imagine, né? Você tem lá o bolo, né? Partindo da teoria do bolo de aniversário. Você tem lá o bolo ali, a pessoa entregando o bolo para o aniversariante. Você tirou a base e você não tem mais nada, tá? Então, inclusive eu estudei os versículos que eles se utilizam ali, aquele monte de versículo isolado além desses dois. E você pode perceber que a palavra empregada para círculo e etc. é kulg, é a mesma palavra, não muda. Então seria até irracional da minha parte vir aqui nesse vídeo ficar rebatendo uma coisa que você vai perceber é a mesma palavra, né? Agora olha só que interessante, pessoal. Desde o hebraico antigo até o hebraico moderno, hoje falado em Israel, existe apenas uma palavra para bola ou esfera no hebraico. Essa palavra é kulg, exatamente essa palavra. Tanto no hebraico antigo quanto no hebraico moderno, sempre se usou a palavra kulg para esfera, bola. Inclusive, né, nós sabemos que o siríaco e o aramaico, ou que são o mesmo idioma, né, com apenas alguns sinais e alfabetos diferentes, eles vêm do hebraico. O aramaico, então, ele vem do hebraico, o siríaco vem do aramaico e o siríaco, por sua vez, deu origem ao árabe. E a palavra árabe para esfera ou bola ou delimitação, né, ou limitação, linhas de marcação territorial, é curra. E essa palavra, olha aqui, veja que engraçado. Essa palavra, olha que curioso, ela é utilizada hoje no árabe para bola, esfera, bola de futebol americano, né? E, inclusive, no Antigo Testamento, traduzido para o árabe,
Adivinha qual palavra é utilizada ali para círculo da terra em Isaías 40, 22 e Provérbios 8, 26 e 28? Cura, que é bola ou esfera. Então é óbvio que em nenhum momento a Bíblia está querendo dizer que a Terra é um círculo, que a Terra é igual uma pizza, tá? Isso não existe, pessoal. Isso é uma mentira. Isso é trabalho de seita, trabalho de pessoas hereges, pessoas que são falsos profetas. Agora, veja bem, pessoal. Vamos imaginar a pior das hipóteses. A pior das hipóteses. Vamos fingir, né, ignorar tudo isso, que é o que eles fazem, e fingir que realmente a Bíblia, quando fala círculo, ela quer dizer círculo mesmo, uma pizza, né, um desenho normal de um círculo. Isso comprovaria, mesmo na pior das hipóteses, que a Terra é plana? Não. Por quê? Porque quando você termina o ensino fundamental, né, e a grade curricular do ensino fundamental, mesmo com o péssimo sistema de ensino do Brasil, né, o básico de geometria que a gente aprende ali na quarta, quinta série, é que para você desenhar um globo, uma esfera, né, a forma tridimensional do círculo, a primeira coisa que você tem que desenhar é um círculo. Então, mesmo que na pior das hipóteses, a palavra kulg ou kurra significasse somente círculo, tá? Ainda assim, não daria base para a teoria da Terra plana. Por quê? Porque para você desenhar um globo, você tem que primeiro desenhar um círculo. E faria todo sentido. Porque Deus, na hora de desenhar a Terra, teria desenhado um círculo. Por que seria diferente, né, entre nós e o Senhor? Não tem um motivo, né? Então, pessoal, a conclusão final desse nosso estudo, então, é que a teoria da Terra plana, ela não tem embasamento científico, embasamento filosófico e muito menos embasamento teológico, tá? Pessoal, fiquem atentos, porque nós estamos vivendo um período de mudanças, né? Não só na igreja, mas no mundo secular também, tá? Com respeito ao agir de Deus mesmo. Então, problemas virão à tona, descobertas virão à tona, e nós estamos sim passando pela dificuldade de muitos falsos profetas se levantando na igreja, muitas teologias falsas, muitas profecias falsas, muitas heresias e muitos movimentos sectários. É necessário tomar cuidado, principalmente, pessoal, se apegar naquilo que é necessário e dever de todo cristão. A sobrenaturalidade, a experiência sobrenatural com Deus e também a experiência com a sua palavra escrita, que sem uma das duas nós não temos uma igreja de verdade. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam se o vídeo nesse novo formato aí está melhor, eu estou fazendo algumas mudanças. Comente, se inscreva, compartilhe esse vídeo e assim eu espero ter edificado a vida de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, até o próximo estudo e o próximo assunto e até mais. Deus abençoe vocês.